A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem o privilégio, juntamente com outras igrejas cristãs, de celebrar esta semana, uma semana tão especial, a semana mais significativa de todo o ano, aquela que levou Jesus ao Calvário, a ser sepultado, a ressuscitar e a ascender ao céu. Por isso nos chamamos todos cristãos. E é com prazer que podemos estar ligados, não só entre nós, pelo Espírito que se encontra no nosso meio, mas também com radiovintes que não puderam deslocar-se até aqui, mas que nos estão acompanhando nas suas casas, que possam receber o mesmo Espírito que nós pedimos para nós próprios. Esta manhã vou contar a história de uma prostituta. De uma prostituta porque ela tem um significado especial no começo da Semana da Paixão. Jesus vinha do norte, Capernaum, provavelmente, e para chegar a Jerusalém ele tinha dois caminhos. Parece-nos que ele seguiu o caminho mais fácil na altura, que era descer pelo Vale do Jordão até Jericó, e ao chegar a Jericó ele estava a cerca de 400 metros abaixo do nível do mar, pronto para subir a 700 metros acima do nível do mar, através do deserto da Judeia. Portanto, não era uma subida fácil. A estrada era poeirenta, nos parece que vinham mais ou menos todos a pé, em grupos. Provavelmente teriam saído de Capernaum na quarta-feira, se a chegada a Jerusalém teve lugar na sexta-feira. Levava cerca de 3 dias a pé. Não é como hoje. E uma das tentativas que eu vou procurar seguir esta semana é de ultrapassarmos os anacronismos. É muito fácil fazer anacronismos e pensar que tudo é hoje como era nessa altura, não é? Nós nem damos por eles. O mais célebre, talvez, na literatura é o anacronismo de uma obra de Shakespeare, quando ele descreve a morte de um imperador romano, descreve que os sinos tocavam naquela morte, quando na realidade naquele tempo ainda não havia sinos. Mas ninguém dá por isso. Porque estamos acostumados a que se fale de sinos, logo têm de ser sinos tocados há 2000 anos. Não havia. E assim, quando nós estudamos a história de Jesus, o nosso Salvador, temos a tendência, por vezes, de introduzir anacronismos que não fazem muito sentido. Eu vou procurar não fazer uma conferência, mas uma meditação, uma reflexão. E gostaria de vos convidar, no vosso espírito, que ainda talvez tenhamos o nosso espírito pueril, de imaginação, irmos 2000 anos atrás e deixarmos ver, aparecer na nossa imaginação o que se passou com Jesus antes de morrer na cruz do Calvário. É essa a nossa, o nosso ensejo esta semana. Não é o ouvir o orador, não é pronunciar palavras de sabedoria, é podermos imbuir a nossa mente de tudo o que acompanhou Jesus à morte, e não foi uma morte qualquer, foi a morte na cruz do Calvário. Então Jesus saiu de Capernaum, vem com muita gente, passa por Jericó, chega a Betânia. Betânia é uma vila que fica perto de Jerusalém. Provavelmente o nome significa a casa do pobre, provavelmente. Em todo caso, as pessoas que ali moravam eram todas pobres. Ainda hoje podemos ver que não tem grandes produções, não tem agricultura, não tem riqueza. E as pessoas que viviam em Betânia, há cerca de 2 caminhos de sábado, porque os judeus tinham a sua maneira de guardar o sábado. Uma delas era de não poder
percorrer mais do que um determinado número de metros. Esses metros eram os metros que iam do cimo do Monte das Oliveiras até ao templo. Só que Betânia está do outro lado desse monte, à mesma distância. Logo, Jesus queria ir ao templo ao sábado, tinha de desobedecer às leis dos judeus, já que ele costumava pernoitar em Betânia, tinha de desobedecer a essas leis e caminhar o dobro que os judeus podiam caminhar. O que significa também que Jesus se sujava mais do que as outras pessoas no dia de sábado. Já lá vamos falar desse pormenor. Esta Betânia é uma terra que vive provavelmente apenas dos cobres que entravam das pessoas que vinham à festa em Jerusalém, ou às festas, havia 3, Páscoa, Pentecostes e os tabernáculos, e quando vinham a Jerusalém em grandes números, tinham de dormir nas cercanias. Mesmo hoje, eu lembro-me de ver muita gente nesta semana de Páscoa que vem a Jerusalém como peregrinos e tem de dormir nos telhados, se não no chão. Eu punha pessoas de alta estirpe a dormir no chão da igreja em Jerusalém porque não havia mais nenhum lugar e eles ficavam muito gratos por não terem de dormir fora. E no tempo de Jesus ainda pior. E então muita gente ficava ali em Betânia e ia para aquelas casas. Lembro-me que as casas antigas de Israel não tinham vários quartos, era em geral um quarto maior, provavelmente com alguma separação de cortina, mas as pessoas dormiam todas ali. E podia ter 10, 15, 20 ou mais pessoas a dormir na mesma sala. Era preciso ter muito sono para dormir toda a noite, com tanta gente ali à volta que não conheciam. E Jesus provavelmente teria algo de muito especial por escolha própria, porque ele ia em geral dormir para a casa de Marta. Marta, a irmã de Maria. Marta, a irmã de Lázaro. Não vamos falar propriamente deste aspecto hoje, porque vamos focar na famosa reunião que teve lugar sábado à noite, quando Jesus foi convidado por um fariseu que provavelmente por ser fariseu tinha uma sala maior e ali se encontrava a hospedar talvez alguns dos grandes. Fariseu, no fundo, é uma pessoa que faz comentários da Bíblia, quer dizer, era uma pessoa que conhecia muito, mas como muitos bons fariseus ainda hoje nas igrejas e fora delas, era um pecador. E era um pecador com um passado triste. E era considerado entre os judeus uma maldição quando uma pessoa ficava leprosa. Era considerado isso como o resultado do pecado. E aquele fariseu, Simão, tinha estado leproso. Coisa horrível para um fariseu, a classe mais alta, juntamente com os sacerdotes, que agora é atingido pela lepra. Lepra que não se cura. E Jesus, num ato de misericórdia para com aquele homem, tempos antes, tinha curado o fariseu. Mas o fariseu foi curado na sua doença, mas não foi um homem convertido a Deus. Na medida em que ele nunca soube o que era o agradecimento. Oxalá hoje, entre nós, que somos cristãos e que celebramos esta semana da Páscoa, não haja ninguém, e eu vou fazer o repto várias vezes a mim próprio e a nós todos, não haja ninguém que tenha sido curado por Jesus, que tenha sido batizado, mas que nunca tenha compreendido verdadeiramente o que significa pertencer a Jesus. Este fariseu ali está. Não se convidavam pessoas sexta-feira à noite. Jesus deve ter chegado sexta-feira à tarde antes do pôr do sol. Não se convida ninguém a essa hora, porque não se vai servir uma pessoa depois do pôr do sol. Um anacronismo em relação aos nossos dias, que nós não olhamos tanto para esse aspecto. Ao sábado também não se convida ninguém, porque é sábado.
Não vamos pôr as pessoas ali a servir os hóspedes. Então fica o único convite possível, porque Jesus já tem outro programa para domingo, o único convite possível para Jesus, sábado à noite. É evidente que ninguém pôde cozinhar durante o dia, é evidente que a comida não foi cozinhada na sexta-feira, porque isso é mais um anacronismo, não se faz cozinha quando se convidam as pessoas naquele tempo, ou se faz é extremamente simples. Eu não sei qual é a imaginação que têm sobre o que Simão ofereceu a Jesus naquele sábado à noite. Muito provavelmente ele tinha esse pão redondo que é cozinhado em cima de umas chapas, em cima às vezes de pedras. Eu vi esse pão cozinhado na pedra a escaldar no Sinai pelos beduínos, não é preciso fogo. E aquele pão geralmente redondo, mal formado, que se distribui aos bocados pelas pessoas que estão ali presentes. Eu calculo que havia pelo menos naquela sala umas 20 pessoas. Mas 20 pessoas, se são 12 discípulos, mais Jesus, Lázaro, Simão, sem falar das mulheres, talvez vamos mesmo a alguns números mais do que 20 pessoas, que estão ali numa sala, mal alumiada, já se pôs o sol, com umas lamparinas de azeite, já o cheiro do azeite ali a ser queimado, não é das coisas mais agradáveis, com aquelas pessoas todas, geralmente os homens, sentados. No texto que foi lido, diz que estavam à mesa, mas se viram bem, a palavra mesa está em itálico porque não está no original, não havia mesa. Estavam todas sentadas, mais ou menos no chão, talvez em algumas almofadas. Não é fácil, mas era o costume e ainda é hoje. As pessoas estão todas sentadas ali à volta, com uma luz muito ténue que vem daquelas lamparinas, com um cheiro pouco agradável, quer das lamparinas, quer dos pés daquela gente toda que não está calçada, tem umas sandálias no máximo. E podem compreender que, na realidade, o odor não era dos mais agradáveis e que provavelmente a pessoa que tinha um odor pior, daquelas todas que ali estavam reunidas, era Jesus Cristo, por uma razão muito simples. É que aquelas pessoas não podiam andar mais que a tal distância, logo tinham todas ficado em casa. Mas Jesus, que é muito natural que tenha ido ao templo, é o único que tem os pés que não estão na sua perfeição de odor. Agora podem calcular este Jesus, o Salvador, que é o exemplo em cuja honra é dada aquela reunião, jantar, aquele Jesus que está ali provavelmente atingido pelo odor que não é dos mais agradáveis. Esta é a situação. E podem ver um Simão, fariseu, extremamente zeloso, e tão zeloso que diz: ninguém andou, eu não preciso de andar a lavar os pés a ninguém. Mas andou olhando de lado para Jesus, sabendo perfeitamente que ele deve ter desobedecido às leis de Moisés. E ali está Jesus, sentado quase no chão, rodeado dos seus discípulos. Provavelmente não há mulheres sentadas, as mulheres servem naquele tempo. Os homens não. E Jesus ali está, recebido. Também não se dá beijos. Não sei se às vezes na televisão notam que quando grandes emires, chefes de Estado dos países árabes recebem alguém que eles muito amam ou por quem têm muito respeito, ainda se beijam hoje. É raro que isso aconteça com alguém ocidental que lá vá. São situações anacrónicas. Mas aquele Simão que olha para Jesus como o que o curou, mas sem nada no coração, nem sequer se digna de dar um beijo àquele a quem deve estar curado. Quantas vezes nós entramos nas igrejas ou entre nós, amamos-nos todos muito, sempre com o olho a ver quem é que faz pior, por uma razão simples de explicar, é que quando encontramos a falta em alguém,
nós nos desculpamos a nós próprios dizendo há quem faça pior. Isso faz parte do ser humano, mesmo dos adventistas do sétimo dia, ou dos evangélicos, ou dos católicos, ou até de quem não tenha religião nenhuma. Olhamos sempre para os outros. Há sempre pior. E ali, provavelmente, mesmo às escuras, estão todos a olhar uns para os outros, a ver quem é que tem o direito de lá estar, o que é que lá estão a fazer. Naquele odor das igrejas, das salas, onde está muita gente reunida. Jesus aceitou o convite porque Jesus aceitava convites. Mesmo de fariseus que não eram reconhecidos. Jesus aceita o convite a entrar em qualquer casa que nós representamos aqui. Mesmo que às vezes tenhamos um pouco o espírito farisaico. Mas provavelmente isso é uma exceção aqui desta igreja, não há ninguém assim. Jesus apresentou certas lições que implicam o que se passa naquela sala, naquela noite, e que implicam o que se passa no nosso meio, por vezes, com luz ou sem ela. Implica que nós todos, penso, notamos nos outros o argueiro, porque conhecemos a vida uns dos outros e reconhecemos que aquela pessoa tem tido este problema, que aquela pessoa tem aquele feitio, aquela maneira de ser, que aquela pessoa fala de uma certa maneira que não devia falar. Enfim, nós reconhecemos os argueiros de toda a gente. Só que Jesus dizia, toda a gente tem argueiros, mas já notaste que tu talvez tenhas uma trave. Logo, para que é necessário olhar para o argueiro dos outros quando tu tens uma trave nos teus próprios olhos? E irmãos, esta manhã, e visitas, e amigos, e rádio-ouvintes, nós todos temos necessidade de limpar o argueiro dos outros, mas antes necessitamos ainda mais de limpar a trave dos nossos olhos. E me ponho em primeiro lugar. Agora podemos ver aquele fariseu que vai controlando quem entra. Como disse, são homens normalmente que têm os lugares privilegiados. As mulheres têm o privilégio de servir os homens, que é um grande privilégio naquele tempo. E no meio daquelas mulheres aparece uma que que Simão não gostaria muito de ver. Esta mulher é Maria. E é muito provável, e há autores que assim o pretendem, é muito provável que esta mulher já tivesse tido uma relação com Simão. Ela tinha sido prostituta. Naquele tempo, uma prostituta também é um termo anacrónico, porque naquele tempo o termo em aramaico, em hebraico, era zoná. E zoná vem da palavra mazon. E mazon quer dizer comida. Porque sabem que as prostitutas naquele tempo, se fossem apanhadas em delito, e eu falo de delito porque merecia a morte, segundo a lei de Moisés, então aquelas mulheres, se fossem apanhadas e precisava ter pelo menos 2 testemunhas que a encontrassem no ato, ela devia ser imediatamente lapidada. Vêem a vida alegre, entre aspas, que estas mulheres deviam ter naquele tempo. E podem compreender também que não era qualquer mulher que se ia dedicar à prostituição com o preço da sua cabeça sempre em primeiro plano. Mas esta mulher certamente tinha passado por uma daquelas experiências, porque muita gente passa ainda hoje. Mas naquele tempo ainda pior. De uma mulher, de uma moça que tinha os seus sonhos, que queria ser feliz, que queria ter o seu marido, que queria ter os seus filhos, que queria viver uma vida normal, e um dia foi acossada por um homem. E este homem não era um homem qualquer, era um fariseu, era um doutor da lei.
E este homem teve uma relação com ela, relação que pôs esta mulher totalmente prescrita para toda a vida, na medida em que o facto foi conhecido, embora nunca se soubesse quem foi, o homem que lhe tirou a virgindade, como era normal naquela sociedade, e este homem que o sabe, mas que é inocente porque não havia testemunhas, sabe perfeitamente que esta mulher foi infeliz o resto da sua vida por causa dele. Quem sabe se ele ficou leproso por causa disso? Da parte de Deus, não sei. Sei que esta mulher ousa entrar em casa dele, talvez com um pouco de ousadia misturada com a certeza de uma intuição feminina. Tu sabes quem eu sou, mas também não vais falar. E entrou ali às escuras, e Simão vê perfeitamente que aquela mulher é a única mulher que provavelmente vai estar naquela sala, tirando as que andam a servir os senhores. Esta mulher vai entrar sorrateira. Notem que não estão em cadeiras. Está tudo no chão. Logo, para ela entrar sem ser vista, ela tem de se baixar muito. Porque imediatamente os homens podiam perguntar: o que é que estás aqui a fazer? Tu, mulher. E ela tem de vir sorrateiramente até Jesus. Eu tenho-me perguntado porque é que Maria, que já tinha sido endemoniada, que tinha sido zoná, que provavelmente era a mesma Madalena que veio do norte, que tinha dado comida a tantos homens que pernoitavam, e era assim que ela não era apanhada no seu ato, dava comida, porque eles vinham pernoitar às portas da cidade. Maria Madalena vem de Migdal, que quer dizer uma torre. Maria, que provavelmente vivia na torre da cidade, muralhada, e ali vêm as visitas, os forasteiros, um pouco como na história de Raab, muitos anos antes, que estava na muralha e que acolheu os 2 espias de Israel. Esta mulher que já tinha visto tantos homens e que tinha aquela artimanha, como todas as prostitutas daquele tempo, de receber os homens porque eles precisavam de comer, era lícito dar de comer, que tinha sofrido toda a sua vida, sabendo que alguma vez fosse apanhada era morta, esta mulher foi recebida por Jesus em casa da sua irmã, ela que não ousava falar muito alto. Já notaram que há pessoas na igreja que falam baixinho? Eu não perguntei as que falam alto. Porque falam baixinho porque são tímidas. Porque têm um coração tímido. Irmãos e amigos, talvez sem olharmos para os que estão à nossa volta esta manhã, porque isso é fácil, procuremos olhar para nós próprios. Procuremos olhar para nós próprios e ver-nos dentro de nós, na situação de Maria. Não sei se na situação com argueiros, Maria tinha uma trave. E Jesus olhou para a trave e tirou-lhe a trave e deu-lhe a paz de coração. Deu-lhe a certeza do perdão dos seus pecados. E fez daquela Maria a mulher mais reconhecida de todo o ministério de Jesus. E eu tenho provas para isso. Ela vem sorrateiramente, não sei porque é que trouxe todo o benefício que fez da prostituição da sua vida. Tudo acumulado num vaso de alabastro, porque no fundo aquele vaso estava ali representando todo o seu suor, trabalho,
enfim, tudo o que ela tinha economizado, porque sabia que mais tarde não tinha ninguém para a amparar, porque ninguém a ia receber em casa. E ela vem com aquele vaso, eu não sei exatamente qual é a razão, mas não ficaria admirado que ela vem com o vaso para tirar o opróbrio de Jesus, que talvez cheire mal ali, e vem pôr aquele perfume nos seus pés. Uma mulher que vai tirar o mau cheiro dos pés de Jesus com aquele alabastro tão precioso que era o fruto da sua vida, que vendido ia-lhe dar algum dinheiro para poder ainda sobreviver. E ela ali, curvada nos pés de Jesus, eu gostava que nós idealizássemos esta cena. E nós temos aqui dois jovens que anacronicamente um se vai sentar numa cadeira, ele podia estar sentado num sofá. Não anacronicamente ele vem descalço e não cheira mal. E a Maria, que sorrateiramente vamos pôr na nossa imaginação tudo isto às escuras, rodeados de homens, e ela entra e se põe aos pés de Jesus. Até o cabelo comprido ela tem. Jesus não é visto assim por todos, porque está escuro. Ela não é vista, mas o odor que sai daquele perfume é incrível. Ela provavelmente quer tirar o odor daquela sala dos pés de Jesus. E Jesus que não está olhando para o odor, porque o odor das nossas vidas é terrível, por causa do pecado. Jesus, em vez de olhar para o odor com o mau cheiro da sala, Jesus vê naquele unguento um gesto de reconhecimento e de amor da parte desta mulher que tanto tinha sofrido e que lhe põe este unguento nos pés, que em vez de tirar mau cheiro, Jesus interpreta como a unção da sua própria morte. E é com esta unção da própria morte que Jesus fala e diz que esta história, em verdade vos digo, onde quer que este Evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Que ato incrível! Aquele que ela, mesmo sem intenção, vem esbanjar nos pés de Jesus. E que Jesus diz, este é o simbolismo da minha própria morte. E é neste ato que Judas, que está ali perto, olha para o que se está passando. Ele que é o tesoureiro do grupo e vê todo aquele dinheiro nas suas mãos desaparecer nos pés de Jesus. É este Judas, porque no texto original não há capítulos nem versículos, é o Judas que logo a seguir ao versículo 13, e que infelizmente esta história está separada, é Judas que diz, então um dos 12 chamado Judas Iscariotas foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse, que quereis dar? E eu vos entregarei. Que me quereis dar? E eles pesaram 30 moedas de prata, mais ou menos 1/10 daquilo que valia o perfume que estava a ser dado a Jesus. Ele queria aquele dinheiro. O dinheiro para os pobres, como ele dizia. Ele não pôde suportar esbanjar tanto. Oh, prezados amigos e irmãos, quantas vezes nós olhamos para as coisas que se passam no nosso meio, na nossa família, na nossa sociedade, na nossa igreja, sempre com um espírito de crítica, como as coisas podiam ter sido feitas de outra maneira.
quando na realidade Jesus olhou para o coração daquela mulher, não olhou para o preço que estava a ser esbanjado. E é nesta situação que Jesus aprecia, agradece, louva o ato de Maria. Nós ainda vamos falar nela outra vez na sexta-feira e provavelmente no próximo sábado. Alguns destes episódios vão ser repetidos. Mas esta manhã, antes de terminar, gostaria de vos convidar a entrar numa lição imaginária, mas que não é tão imaginária como possa parecer. Que Deus, neste momento, que se encontra presente no nosso meio, com o seu Santo Espírito, vai enviar um anjo, e certamente há aqui muitos, um anjo, depois de fazer uma vista rápida, e não leva muito tempo nos olhos de Deus, para ver quem são as pessoas mais pecadoras aqui nesta sala, ou nos lugares onde nos estão a escutar pela rádio, e vai visitar as pessoas mais pecadoras que aqui estão. Vou deixar a vós a responsabilidade de decidir quem são. Os que têm boa memória podem ir até 10 ou mais. Memória menos boa, 5, 3, 2, 1. Vão imaginar a pessoa mais pecadora que está aqui esta manhã. Eu também vou imaginar. Estou a olhar para vós. Todos estão a olhar para aqui. Provavelmente eu sou o mais contemplado. Estamos a olhar uns para os outros. E eu gostaria de vos convidar, neste momento que vamos ter um momento especial de música com o nosso irmão João Paulo Reis. Gostaria de vos convidar a meditar em quem será a pessoa mais pecadora que aqui está esta manhã. Ou não está, pode estar na nossa casa, pode ser da nossa família. Pensarmos nas pessoas que mais necessitam de Deus nesta manhã. Vamos pensar nelas. O anjo vem aqui pedir um relatório de quem é que tu pensas que é a pessoa que precisa mais de Deus neste momento. Porque Ele quer ajudar como ajudou a Maria. Ele quer ajudar. O apóstolo Paulo, se estivesse aqui, dizia que ele era o principal pecador. Mas nós somos melhores do que ele. Mas na realidade talvez possamos, enquanto escutamos esta mensagem musical, meditar quem é o maior pecador e pedir ao anjo enviado por Deus, porque ele certamente foi enviado para tocar no nosso coração esta manhã, pensar quem é a pessoa mais pecadora e pedir a mesma misericórdia que Deus teve com Maria Madalena, que Ele possa ter com essa pessoa, com essas pessoas. Se nós durante esta semana de meditação, de reflexão, pudermos verdadeiramente impregnar-nos do espírito da Semana da Paixão, muitas coisas se podem passar no nosso coração e oxalá que assim seja. Que Deus possa não apenas agir como agiu em Simão, mas Ele possa aceitar o odor que vem dos nossos lábios, do nosso coração, das nossas lágrimas, do nosso sofrimento, aceitar, para que nós possamos verdadeiramente fazer parte não apenas da Igreja Adventista, ou da Igreja Evangélica, ou da Igreja Católica, ou de outra Igreja, mas que possamos todos fazer parte da Igreja do nosso Senhor Deus. Durante estes momentos, vamos apresentar a nossa prece silenciosa ao Senhor e que Ele nos ajude a compreender quem é a pessoa mais pecadora que aqui se encontra esta manhã. E agora ouvimos o cantor lírico João Paulo Reis, acompanhado ao piano por Michel Gal. Que amor é esse que de nada me criou?
Soprou em mim o Espírito e assim me fez viver. Que amor é esse que ao meu lado sempre andou, por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer. Que amor é esse que um dia me salvou do meio dos meus erros, estendeu-me a sua mão. Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz em toda a minha vida e me deu o seu perdão. Assim eu sei que amor é esse e vou dizer a quem quiser ouvir, levanto a minha voz aos céus. O amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode é o amor de Deus. Que amor é esse que transforma o coração, que dá sentido à vida, que redime o pecador? Que amor é esse que concede salvação, justificando o homem sem contar o que passou? Que amor é esse que nos prometeu voltar para dar a vida eterna a quem nele apenas crer? Que amor é esse que a própria vida deu, deixando sua glória, vindo ao mundo para morrer? Assim eu sei que amor é esse e vou dizer a quem quiser ouvir, levanto a minha voz ao céu. O amor maior que nunca hei de compreender.